A paz do Senhor, meus irmãos, você está no canal EBD e Você, um canal feito para você. Eu sou o professor Janilson e eu estou aqui ao lado do professor Heraldo e nós estamos aqui para darmos continuidade ao comentário das lições bíblicas editoras CPAD na classe de adultos. Nós estamos estudando durante esse trimestre a temática a fragilidade humana e a soberania divina, o sofrimento e a restauração de Jó. E dentro dessa temática nós estamos na lição de número 10, que tem por título A Última Defesa de Jó. A nossa lição, queridos, ela tem como texto áureo Jó capítulo 31 e versículo 4, que diz: Ou não vê ele os meus caminhos, e não conta todos os meus passos. A verdade prática, a síntese prática da nossa lição, diz: ao olhar retrospectivamente para o passado, lembre o quanto Deus trabalhou nele. Então, isso é um conselho que a nossa verdade prática nos traz. A leitura bíblica, no qual está esboçada toda a nossa lição, está em Jó capítulo 29, versículo 1 ao 5, capítulo 30, versículo 1 ao 5 também, e capítulo 31, versículo de 1 ao 5. Então, são 5 capítulos da onde Jó faz a sua defesa, que está aí nesses 3 capítulos, capítulo 29, capítulo 30 e capítulo 31. São os 3 tempos da vida de Jó que ele trata aqui nesses 3 capítulos. A nossa lição, como sempre, queridos, ela está dividida em 3 tópicos. O primeiro tópico nos diz: Jó relembra seu passado de glória. Tópico 2, Jó lamenta seu estado presente. E o tópico 3, o futuro em aberto de Jó. Nós vamos estudar esses tópicos e convidamos você a nos acompanhar no comentário da lição. A última defesa de Jó. Depois do diálogo, professor Heraldo, com seus amigos, que os amigos falam, Jó se defende, Jó fala, os amigos o acusam. Agora chega o momento em que Jó vai dar as suas últimas palavras, e essas últimas palavras estão espalhadas nesses 3 capítulos, capítulos 29, capítulo 30 e capítulo 31 de Jó, que faz com que a gente perceba os 3 tempos da vida de Jó. Ele fala no capítulo 29 acerca do seu passado, faz uma retrospectiva. No capítulo 30 ele trata do seu presente, um presente extremamente lastimável, E no capítulo 31 ele está olhando para frente, mas ele não vê tanta perspectiva assim, professor. A coisa ainda está em aberto, ele não tem muita certeza de muita coisa, E é basicamente isso que a nossa lição se propõe a colocar para nós, e nós vamos extrair aqui ensinos maravilhosos para a nossa vida. O primeiro tópico, professor Heraldo, já começa dizendo que Jó relembra seu passado de glória. E aí, dentro desse ponto, a gente pode dizer que Jó faz uma retrospectiva da sua vida, e ele olha para trás tentando entender o seu presente. Ele quer entender por que ele está nesse estado presente de sofrimento e que ele não entende aonde é que está a sua culpa em tudo isso. Bem verdade, professor Heraldo, que Jó não tem um livro como nós temos, Nós sabemos a causa do sofrimento de Jó, mas Jó ainda está como que assim no escuro. E para complicar ainda mais a situação, ele se queixa do silêncio de Deus. Ele gostaria que Deus lhe dissesse alguma coisa ou julgasse a sua causa, e nada disso acontece. E aí a nossa introdução diz assim: acabaram-se as palavras de Jó. De fato, essas são as últimas, ele já não tem mais nada o que dizer, professor Heraldo. Exatamente, Saudações aí novamente aos amados irmãos, aos que nos acompanham através do canal EBD Você. Seja bem-vindo aí a mais uma aula, professor Nilson? Perfeito. Estamos aí caminhando a parte final do trimestre, mas sempre numa ascendência, não só nos capítulos, nos assuntos, mas no aprendizado, Com certeza. Vão ficando cada vez mais maduros, e isso é importante, Quando a gente admite, acho isso interessante, quando a gente admite que a lição nos fez crescer, amadurecer, entender coisas que a gente achava que entendia e de repente somos confrontados por isso,
Pois é, a lição ela é interessante porque, claro, que a gente sabe que Jó não morreu aqui, né? Sim, sim. As últimas palavras deles em relação a esse assunto A esse especificamente, né? E o tópico 1 ele já vai trazendo, o professor Nilson colocou, na verdade nós temos 3 capítulos aqui, né? O 29, sim. Nós temos o 30 e o 31, né? O 29 vai tratar do passado, né? Sim. De glória, o 30 exatamente do presente em que ele vive sendo humilhado, né? E o 31 é o futuro em aberto, né? É interessante aí como foi colocado não só no livro, mas a própria lição, né? Sim. Foi trazido assim de forma bem didática, bem pedagógica. E esse tópico 1, ele vai falar sobre o fato de Jó relembrar, né, o seu passado de glória, né? O subtópico 1 fala sobre prosperidade material e espiritual, né? Então, essa prosperidade, tanto material quanto espiritual, e até mesmo a questão social, sim, que vai estar no subtópico 2, perfeito, professor, fazem parte desse passado glorioso, né? Que Jó está aqui relembrando, né? É interessante, professor Nilson, que uma vez eu ouvi um palestrante mencionar uma pesquisa feita pelo um estudioso francês. Sim. E segundo o que ele trazia na sua pesquisa, ele afirmava que quando a gente se propõe ou se detém a pensar na vida, assim, né, ele diz que normalmente o ser humano passa 75% desse tempo de reflexão, né, quando ele tem a oportunidade de fazer isso, 75% do seu tempo pensando no passado, né? Achei interessante, né? Lembrando de coisas ruins, sim, sim. Nós temos coisas boas e ruins. Mas Deus não é contra a nossa memória. Com certeza, né? Perfeitamente, né? E a maioria das vezes, é claro, professor Wilson, a gente vai estar lembrando de coisas boas, lembrando de feitos, né? Nós vamos lembrar de coisas boas, dos prodígios, das conquistas, né? E claro, como o Jó que estava lembrando do seu passado de glória, né? Do seu passado de glória. E é normal, professor Wilson, quando nós lembramos de tudo isso, né? Das vitórias, das conquistas, né? A gente pode incorrer no erro de repente ficarmos presos a uma espécie de saudosismo. Sim. Que não era necessariamente a questão de Jó. Jó estava lembrando por uma questão óbvia, né? Deus não vai apagar da mente dele nem as coisas boas nem as coisas ruins, tudo fica, né, como aprendizado. E era natural que ele fizesse uma comparação entre o seu passado e o seu estado presente, né? Claro, eu já havia vivido, né? Lá estava vivendo uma experiência extremamente dolorosa, né? Negativa, sim, e não tinha por que não fazer esse paralelo, né? Essa comparação. Logicamente que a gente sabe que Jó foi grandissimamente abençoado, enormemente abençoado, evidentemente do ponto de vista material. Nós já tratamos isso numa outra lição, lembrando que se nós trouxéssemos para os nossos dias, né? Muito possivelmente Jó seria tratado como um multimilionário. Com certeza. Né? Seria, sem dúvida, um homem de visão. Um homem de visão, muito bem sucedido, digamos assim, na área do multimercado. Né? Admirado. Admirado, talvez. Todos queriam lhe ouvir palestrar, né? Com certeza, né? E com certeza um dos grandes nomes, mundialmente falando, na área de agronegócio. Não tenhamos dúvida disso. Ele foi poderosamente abençoado na questão financeira, né? Mas o que nos chama a atenção é que, na verdade, a maior de todas as prosperidades dele, ainda que a social vai ser tratada no subtópico 2, né? Não há dúvida de que a maior de todas as prosperidades que ele teve na vida foi na área espiritual, né? Perfeito. Na área espiritual, né? E desse relacionamento lhe vinha o material, né? Essa prosperidade material. Perfeitamente. Não que Deus trouxesse como uma espécie de pagamento. Não, né? É verdade. Mas a gente sabe que Jó foi abençoado em todas as áreas, inclusive na área material, né? Material. E nós já temos citado alguma vez que eu falei do John Rockefeller, né? Que ele fala que o homem mais pobre que ele conhecia era aquele que só tinha dinheiro, né? E Jó nos parece que não era assim, né? Era um homem que tinha posse, tinha propriedade, tinha riqueza, tinha dinheiro, patrimônio, né? Tinha condições financeiras, mas nos parece que a maior de todas as virtudes era essa nobreza dele, né? E o subtópico 2 vai falar, inclusive aí, professor Nilson, a respeito do reconhecimento social, né? Do reconhecimento social. Eu não tenho dúvida, assim, professor, ainda tratando da questão financeira, material, eu não tenho dúvida que se o Jó vivesse nos nossos dias,
ele seria um ferrenho defensor do livre mercado, né? Ele era um apaixonado, né, pela economia de mercado, né? Você percebe isso, claro que a Bíblia não trata dessas palavras lá, mas o movimento dele, né, como empresário, percebe isso, né? Percebe isso, né? Ele exportava, sem dúvida nenhuma, né? Mas é interessante que essa questão especificamente do reconhecimento dele socialmente falando, que o subtópico 2 vai tratar, porque aqui nesse tópico 1 ele está lembrando das glórias do passado, né? Claro, materialmente falando, financeiramente, economicamente, como empresário, não é isso? Sim. Como negociador, enfim, o sucesso que ele tinha no mundo business, né? No mundo dos negócios. Mas ele também vai lembrar, o professor Anilson, do quanto ele foi bem sucedido de uma forma muito harmoniosa, né? E diria assim, equilibrada, né? Também no seu lado como digamos assim, um homem que contribuiu para a sociedade em todos os sentidos, não só como empreendedor, se fosse nossos dias, digamos, dando centenas, milhares de empregos, por exemplo, né? Mas como ele abençoou vidas que não tinham ligação direta, digamos, com as empresas dele, né? E isso é muito notável, porque o capítulo 29, como o professor Janilson bem lembrou, né? Ainda que nas entrelinhas, professor Janilson, vai de certa forma dizer que Jó, além de rico, ele tinha um coração assim, gigantesco, né? Quando se tratava dessa questão do lado social, né? E não era só pela questão do amor, que a gente percebe que ele tinha um coração amoroso, né? Mas fundamentalmente pela justiça, né? Ele parece um homem assim justo, né? E ele sempre buscou digamos assim, esse equilíbrio, né, entre a vida em todos os sentidos, né, professor? Perfeito, professor. E a gente pode fazer, professor, assim, rapidamente um paralelo entre Abraão e Jó, no sentido de como Deus fez com Abraão e como Deus fez com Jó. Porque Deus chamou Abraão e disse que faria com que o nome de Abraão fosse um nome grande. E o nome de Jó era um nome grande na sua região ali, por isso esse reconhecimento social, né? E esse reconhecimento social, essa prosperidade material, ela vem justamente da vida de comunhão que Jó tinha com Deus. E assim era com Abraão, quer dizer, Abraão se tornou um homem riquíssimo porque ele tinha uma vida de que ele era amigo de Deus, né? E assim Jó era. Jó também fala nos seus primeiros versículos do capítulo 29 dessa amizade que ele tinha com Deus, né? De quando ele andava na luz resplandecente de Deus. Quer dizer, ele fala que a luz não é dele, é de Deus, né? Exatamente. Ele andava na escuridão, mas com a luz de Deus, não a dele, né? E é isso que é interessante, é como se ele dissesse, com a amizade de Deus eu poderia andar por lugares extremamente perigosos e por momentos difíceis da vida, porque eu sabia que a luz de Deus estava sobre mim e iria me iluminar nessa caminhada, ainda que é difícil, né? É a mesma ideia do salmista no Salmo 23, que diz, né, que ainda que eu passasse pelo vale da sombra da morte, o salmista estava confiante que Deus estava com ele. Então, ainda que fosse o vale da sombra da morte, verdade, ele não temeria. Não é natural que um servo de Deus passe, né? Não é natural, exatamente. Mas se vier a passar, né, ele tem a garantia. Exatamente, essa garantia era que tinha Jó. Sem dúvida. E aí, detalhe, né, professor Nilson, a Bíblia vai deixar aí, no próprio livro de Jó, a referência de que Jó, ele era, eu ia falar provavelmente, mas com certeza um juiz, né? Sim. Então veja que esse respeito que ele tinha socialmente falando, né? Esse reconhecimento social que é colocado aqui, não era porque ele exercia um cargo, não era só porque ele tinha dinheiro, né? Não era só porque ele tinha dinheiro, e não era só porque ele exercia um cargo eminente pelo fato de ser juiz. Sim. E certamente a gente deve depreender que ele julgava de forma justa, né? Procurava julgar os casos, né? As questões de forma bastante honesta, né? Mas o reconhecimento dele também, o professor Nilson, vai perpassar, na verdade, por essa solidariedade. Parece que a solidariedade fazia parte do seu hábito, né? Do seu hábito de vida, né? Era natural. Ele não pensava só em si. Não, parece que dá a entender quando a gente lê o livro de Jó, que a solidariedade estava no DNA de Jó, né? Diferente, professor Nilson, infelizmente a gente sabe que acontece nos nossos dias, e a gente precisa fazer essa ressalva, Jó como esse testemunho diferenciado, né? Sim. Porque, veja, essa solidariedade de Jó não era como acontece hoje nos nossos dias. Por exemplo, muitos empresários,
eles se envolvem em causas ecológicas, sociais, por exemplo, não é por outra coisa, é porque eles recebem incentivos fiscais do governo, entendeu? E até na hora de fazer o abatimento da sua declaração pessoal anual, sim, entendeu? Eles recebem incentivo, e aí é por isso que eles são estimulados a estar envolvidos em projetos sociais. Não era o caso de Jó. Não é uma questão puramente pessoal. Não, Jó não tinha esses benefícios. Né? Então a solidariedade dele era que vinha realmente do coração, motivado por aquilo que o professor Anilson já colocou, pela presença de Deus, pela comunhão com Deus, pela amizade com Deus. E isso o compungia, né? Professor Janilson, o intimava, digamos assim, né? a ser benéfico, porque o Espírito de Deus o movia para isso, né? E Perfeito. Isso precisa ser muito bem colocado, né? Perfeito. Mas aí o comentarista da lição, o pastor José Gonçalves, vai fazer uma ressalva interessante no subtópico 3. Sim, né? Sim. Ele vai dar uma quebrada aí na ideia possível, né, de muitos acharem que todo esse solidarismo de Jó estaria atrelado de repente a um conceito, de repente, vamos colocar assim, professor Nilson, socialista, né? Exatamente. Dos nossos tempos, né, professor Nilson? E é interessante, não é assim, né? Com certeza, e é interessante, professor Heraldo, que você encontra determinados comentaristas se utilizando do livro de Jó para fundamentar uma ideologia assim, marxista, socialista, construindo uma teologia do oprimido. E a gente vê claramente isso na teologia da libertação, né? Tentando fazer de Jó um revolucionário social. E o nosso comentarista ele deixa bem claro que a perspectiva de Jó é muito além disso. Até porque o conceito de solidariedade, né, o conceito não partidário, o conceito político, né, biblicamente falando, é muito além do que se trabalha hoje, né? Com certeza, é muito além, porque quando a gente trata da questão política, vamos tentar, não partidariamente, mas infelizmente está corrompido, e aí quando a gente toma o Brasil como referência, pior ainda. Pior. Né? Mas assim, quando a gente trabalha essa questão de um conceito puro, digamos, de política, vamos contar um conceito bem simples, que o fazer política é eu defender uma causa. Uma causa. Não é isso? Eu estar envolvido numa causa útil, né, e benéfica e edificante, algo que traga realmente alguma coisa de proveito, né? Então fazer política é isso, né? E claro que a política partidária deveria estar imbuída também desse ideal, né? Desse ideal. Infelizmente se perdeu há muito tempo, né? Porque ainda que eu lá no meu bairro, eu não sou candidato, não sou vereador, não sou nada. Mas só o fato de eu me mobilizar, que aí é uma questão até de uma exigência interna, que era o caso de Jó. Do Espírito Santo está em mim, então, sim, exatamente. Deveria ser uma atitude natural do crente, né? De fazer algo em prol de alguém, né? Ou da comunidade. E você está sendo político nesse tipo de conceito, que seria, na verdade, o melhor conceito de política. Sim, né? perfeito, bem colocado. Então, o que a gente pode entender de Jó é que o fundamento de Jó não era uma ideologia, mas a sua vida diante de Deus. Ele tinha como referência, professor Heraldo, ele fazia esses atos de solidariedade e de justiça, que ele vai dizer, porque isso ele tinha como referência a justiça de Deus para com ele. Sim, ele era um exemplo vivo disso, né? Então por que ser diferente? Não tinha como, né? Se ele recebia de Deus, por que ele não poderia entregar os exatamente? Era apenas um reflexo do que Deus fazia na vida dele, né? Perfeito, professor Heraldo. Então, fica bem claro aqui que esse ponto que o nosso comentarista colocou aqui, como se fosse um ponto fora da curva, mas para fazer uma explicação necessária, a fim de que não haja um equívoco na compreensão. Né? Exatamente isso. Perfeito, professor Heraldo. Então, exatamente isso, bem colocado pelo nosso comentarista. Então, aqui nós encerramos o nosso tópico 1. Tópico 2 da lição. Jó lamenta seu estado presente. Professor Heraldo, até então no tópico 1 nós estávamos falando só do passado de Jó, da sua glória, que é o que o Jó faz, né? Ele coloca em evidência seus atos de justiça, não querendo buscar uma justiça própria, mas como reflexo da bondade de Deus para com ele, e nada mais natural de ele, como homem temente a Deus, ser bondoso com os outros, solidário com os outros, até porque Deus lhe deu condições para isso. Agora no tópico 2, Jó olha com muita tristeza para o seu estado, com muita melancolia. O nosso comentarista usa a palavra nostalgia.
para falar dessa situação emocional de Jó, que é consequência do seu estado físico, né, deplorável, miserável, de enfermidade. E no capítulo 30, que é quando ele olha para o seu presente, ele chega a dizer que ele entende que do estado que ele está, ele vai para a terra da onde, ou para o destino de todo homem, se nada for feito em seu favor. Contudo, ele ainda faz uma tentativa de buscar uma audiência com Deus para que Deus possa lhe ouvir, porque ele entende que se Deus lhe ouvir, Deus vai considerar que nele de fato não há falta e motivo para aquela situação calamitosa, coisa que nós já sabemos porque temos o livro já pronto em nossas mãos, e coisa que Deus já havia dito a Satanás, fazendo uma defesa de Jó. A única pessoa que não sabe é justamente Jó e os seus amigos. Então ele agora olha para o seu estado e diz: eu não sei porque cheguei nesse estado aqui, e gostaria que Deus me concedesse uma audiência com ele para que eu pudesse apresentar a minha causa. Então é mais ou menos isso que Jó faz aqui. E aí ele coloca, professor Heraldo, que de um homem respeitado, como nós estávamos falando agora há pouco, né, do seu prestígio social, do seu reconhecimento social, agora ele é tratado como um homem desprezível, a ponto de os mais jovens lhe tratarem como alguém desprezível e até chegar ao ponto de cuspir no seu próprio rosto. Então veja a situação de Jó, de um homem extremamente reconhecido, que todo mundo gostaria de lhe ouvir e ser seu amigo, né? Para um homem que ninguém não quer nada com ele e lhe trata como uma escória da sociedade. Que situação, professora? Que situação, viu? Que situação. E esse tópico 1, ele vai tratar do desprezo. Sim. No subtópico 1, né? Vai falar do abatimento físico e emocional, né, de Jó. No subtópico 2. E por último, a sensação de abandono, né? É interessante isso aqui. Isso no presente, né? Estava falando da questão da pesquisa lá que eu ouvi o palestrante estar falando, professor, sim, né? Que eu falei que há pouco, que ele dizia que 75% do tempo que nós paramos para pensar na vida é lembrando do passado, né? E ele fala que 20% é planejando o futuro e apenas 5% a gente dedica para o presente, né? Então, a gente, de certa forma, perde 95% do tempo pensando no passado ou no futuro, que não está conosco, nenhum dos dois, né? Nenhum dos dois, é verdade. Pouco nós nos detemos no presente, mas o pouco que Jó se deteve aqui no presente, ele fez uma clara constatação, né? Uhum. Ele já tinha feito essa reflexão, ele fez um retrospecto, né? A retrospectiva do ano, né? Uhum. Da vida de Jó. Nós estamos nos aproximando do final do ano, né? Ele faz essa retrospectiva e vai perceber ali o quanto Deus foi, né, gracioso com ele, né? E o quanto ele foi instrumento de Deus. Sim, de forma sincera, honesta. Perfeito. Não com vanglória, ele não estava fazendo isso, a gente percebe que ele em nenhum momento age dessa forma. Mas o que é interessante, professor Janilson, é que ele vai perceber esse desprezo, né? O professor Janilson já falou aqui, por parte dos jovens, né? O subtópico 1 fala, e das classes menos favorecidas, né? Se fosse nos nossos dias, né, como se diz por aí, né? Alguém diria: olha, veja a ironia do destino, né? Exatamente. O maior do Oriente, não apenas em dinheiro, nós já falamos disso, né? Porque o fato de Jó ser tratado como o maior do Oriente tem muito a ver, na verdade, com a sua nobreza, né? Com seu caráter, com a sua humanidade, né, professor Nilson? Jó seria chamado hoje de uma alma nobre, sem dúvida, a sua honradez. Olha o quanto ele foi honrado no passado, não é isso? E agora simplesmente ele vira alvo, né, de chacotas, né? E vai ser um elemento agora achincalhado, né? E o Francis Anderson, ele fala uma coisa, professor Anderson, interessante. Ele diz assim: era respeitado pelos mais respeitáveis, agora é desprezado pelos mais desprezíveis. Que inversão! Que inversão, né? Professor, tem muita estrutura psicológica para não se desesperar aí nesse ponto. Muita, olha, se a gente pegar aqui o que Jota está lembrando, né, ele olha para a situação dele e diz: meu Deus, né? Era respeitado pelos mais respeitáveis e agora
os mais desprezíveis me desprezam. Que negócio é esse, né? E aí a gente pega a questão do capítulo de número 30, né? Que é onde ele está lembrando desse presente, professor Nilson. A gente vai ver aqui rapidamente do versículo 3 em diante. Olha que tipo de classe de pessoa estava desprezando Jó. Desprezando Jó, né? Veja só, no versículo 3 ele diz assim, ó, debilitados pela necessidade e pela fome, isso eram os que estavam zombando de Jó, né? Andavam vagando pelos lugares secos, né? O deserto, né? Lugares de ruínas e desolação, né? 4. Apanhavam malvas junto aos arbustos e se sustentavam de raízes de zimbros. Olha a situação de miséria desse povo aqui, né? Do meio dos homens eram expulsos e gritava-se contra eles, né? Como se grita atrás de um ladrão, né? Olha a situação vexatória aqui, né? Era alguém que nem se conceberia que eles fossem sociáveis, né? Nada, e o 6 vai dizer: eram forçados a habitar nos leitos secos dos rios, entre as rochas, não é isso? E nas cavernas da terra. E o 7 vai dizer algo interessante. Na minha versão vai dizer aqui: bramavam entre os arbustos e se ajuntavam debaixo das urtigas. Imagine a situação de alguém se encostar numa urtiga, né? Professor Nilson? Com certeza. E aqui no versículo de número 7, ele vai fechar exatamente mostrando a situação degradante, socialmente falando, desses que agora simplesmente acharam que tinham direito de estar menosprezando Jó, né, professor Nilson? E o versículo 8 vai dizer que os filhos desses que zombavam de Jó, olha só, professor Heraldo, aí na sua... Assim, eram filhos de doidos, né? Filhos de gente sem nome e da terra eram expulsos. Quando a gente fala aqui sem nome, eram pessoas que não significavam nada. Hoje o pessoal não usava ninguém, não tinha, não tinha importância na sociedade nenhuma. E agora estão se achando grandes, né? Os filhos do Zé Ninguém zombando de Jó, né? Zombando de Jó, né? E os caras, como dizem hoje, professor, os caras lá, os cabras lá não tinham nem onde cair morto, né? E agora resolveram, né? Descontar em Jó. Lá na minha cidade, o pessoal falava lá uma frase equivalente, né? Se fosse nesses nossos tempos e lá, né, Jó provavelmente diria: rapaz, esses cabos não tem nem rede, não tem nem onde dormir, e agora estão achando que mais onde residir, tem direito de estar bagunçando comigo, né? Mas essa era a questão, né? Jó olha e fica assim meio, meu Deus, que situação que eu cheguei, né? E olha que não é só isso, né? Jó não se refere a eles apenas pelo fato de eles serem, ou estavam na época em que ele prosperou, né, nessa situação, e continuavam ali naquela mesma situação, né? O quadro deles não mudou, mas Jó não está colocando isso, professor Nilson, para zombar deles, não. Jó inclusive vai lembrar que eles foram ajudados por ele, sim, por muitos dias, muitos anos. Foi, né? E Jó disse que eles nem poderiam negar isso. Não poderiam negar. Jó os ajudou enormemente, sempre foram ajudados, né? E agora simplesmente Jó vira alvo, né, de zombaria. Perfeito, né, professor? Que situação de Jó. E aí, claro, isso vai contribuir para o que o subtópico 2 vai trazer aí, sim, né? Sim, que é o seu abatimento. Não poderia ser diferente. Não poderia ser diferente, sim, né? Sim, pode entrar, professor. Então, vai falar sobre esse abatimento físico, né, e emocional, né? Claro que quando o Jó fala desse abatimento, professor Nilson, né, a gente precisa entender que ele primeiro vai falar a respeito de marcas, né? E essas marcas, elas ficaram tanto no aspecto externo, né? Sim. E quando a gente fala externo, são marcas visíveis, tanto na sua vestimenta, né? Quanto no seu próprio corpo, né? Ficaram marcas, né? Físicas, né? Visíveis, sim, né? Nele, por conta de tudo que ele estava passando. Mas também ele não deixa de falar aqui nas entrelinhas a respeito de marcas internas, né? Que ainda que fossem marcas invisíveis, a gente precisa também colocar isso, professor Nilson. Sim. Já tinha ciência de que, passado todo esse tempo, né, das provas que ele passou, né, e ele sabia que existiam marcas internas, né, emocionais, né, mas ele sabia que, de certa forma, essas marcas internas,
trouxeram para ele digamos assim, um ganho didático, né? Um ganho pedagógico, professor Nilson, uma espécie de amadurecimento, né? Não é isso? Porque ele vai dizer que ainda que ele se sinta como um animal caçado, né? É essa expressão que ele usa no texto, né? Sim, sim. É como se ele fosse um animal sendo caçado, né? Procurado, né? De que tinha que se esconder dos problemas, das coisas, né? Mas ainda assim ele sabe que tudo isso certamente contribuiu, né? Para que ele criasse, digamos assim, entre aspas, uma casca, né? Uma espécie de amadurecimento, né? De resiliência, né? Claro, uma resiliência bíblica, né? Isso vai lembrar muito, de certa forma, o que Paulo escreve lá aos Gálatas, né? No capítulo de número 6, versículo 17, né? Quando Paulo diz assim: quanto ao mais, né? Ninguém me moleste. Paulo dizia claramente lá: porque eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. Claro que a gente fala, alguns dizem que poderiam ser marcas no sentido de um caráter diferenciado, né? Sim, sim. Que eu identificava com Cristo. Mas muitos teólogos concordam que Paulo estava tratando, na verdade, também, né? mas com certeza de marcas realmente físicas, com certeza, né? Pelos açoites, né? Com certeza. Por tudo que ele sofreu. Quando ele fala marcas de Jesus, não é a mesma marca que Cristo recebeu lá quando foi crucificado, né? Mas eram marcas recebidas em prol do reino de Deus, em prol do reino, e do Evangelho, causa, com né? certeza, em prol da causa. E Jó Exatamente. não deixa de estar recebendo essas marcas por consequência de ser um crente fiel, né, professor Nilson? Com certeza. Não é isso? Por ser um crente assim. E aí, nesse sentido, professor Heraldo, essas marcas internas abatiu profundamente e emocionalmente Jó, por isso que ele está num estado melancólico, de nostalgia, né? E que ele chega... E ele chega a dizer que ele entende que, por exemplo, versículo 23 do capítulo 30, ele diz: pois eu sei que me levarás à morte e à casa destinada a todos os viventes. Ele está dizendo: se o meu estado não mudar, eu sei qual é o meu destino. Contudo, ele diz assim: eu ainda quero apresentar a Deus a minha queixa. De repente ele me ouve e muda o meu estado. E é nesse sentido que a gente vai tratar depois lá, né? Não, sem dúvida. E por causa disso, vinha essa sensação que eu soube no tópico 3. Sim. Né? Essa sensação de completo abandono. Porque, na verdade, se nós olharmos mesmo a fundo, nós vamos ver que Jó literalmente havia sido abandonado pelos homens. Claro que alguns, a gente não pode dizer que todo mundo, mas vamos colocar assim, em linhas gerais, né? Jó havia sido abandonado pelos homens, né? E por tabela, digamos assim, claro que equivocadamente, né? Jó tinha essa impressão equivocada, evidente, né? Era um ser humano também, igual nós podemos ter equívocos, né? Sim. Impressões corretas e erradas ao mesmo tempo. Equivocadamente ele teve essa impressão de que Deus também o havia abandonado, né? Então, na cabeça de Jó, é como se tivesse havido, digamos assim, um efeito dominó, né? Um efeito manada. Todo mundo foi abandonando e até Deus. Essa sensação que ele tinha, né? Mas é interessante porque o pastor José Gonçalves, né? Sim. Vai dizer bem aqui, assim, no final do subtópico 3, você vai dizer assim: doía saber que havia ajudado muitas pessoas carentes, que foi o caso que nós falamos ainda há pouco, né? E necessitadas de socorro, mas agora o seu clamor por socorro é ser totalmente ignorado, não só pelas pessoas, mas na cabeça dele também Deus, porque ele já tinha clamado, pedido socorro, e Deus simplesmente se calou, né? E eu penso que isso era o que mais maltratava Jó. Era o que mais maltratava, porque na verdade, quando Jó ele lamenta, a gente lê e percebe isso no livro, professor Nilson, ele não se lamenta pelas perdas materiais, pelas perdas bem físicas, né? A maior preocupação dele é quando ele tem a sensação de que Deus o abandonou. Claro que Deus não tinha abandonado, mas ele teve essa sensação. Eu não sei se Deus permitiu que ele tivesse essa sensação, até para saber o que Jó vai fazer, né? E até por uma compreensão que ele tinha, professor Heraldo, de que tanto o bem quanto o mal procediam de Deus, né? É porque o raciocínio dos amigos dele era essa, né? Deus abençoa o justo, aflige o injusto. Ora, se Jó está sendo afligido, é sinal de que ele está provavelmente em pecado. Só que Jó fez uma autoavaliação e dizia: eu não estou em pecado, né? E é por isso que ele buscou a justiça de Deus. Por isso que ele anseia, como o professor Renis falou, a gente vai tratar daqui a pouco,
por essa audiência com Deus, não é? Porque ele sabia que se Deus, a fé dele era tão extraordinária, que ele sabia que ele acreditava que Deus poderia resolver ainda nessa vida esse embate, né? Exatamente. Mas ao mesmo tempo ele dizia, mas se Deus não resolver aqui, o dia que eu chegar na glória eu sei que eu estarei, né, com o Pai, né? Eu estarei com o Pai e isso não será um problema, porque é natural, professor, que a gente numa situação dessa, a gente tem essa sensação de abandono, e que às vezes acontece literalmente, no sentido assim humano, né? Sim, no sim. sentido humano. Eu estava lembrando, eu já até citei esse hino um dia desse, mas num outro contexto, mas lembrando de um pequeno pedaço da letra do hino, como numa ilha, parece que é do Cícero Nogueira, né? Eu achei interessante que ele diz assim, lá no Sim. texto do hino, ele diz assim, onde estão os teus amigos? Ele diz assim, um a um se foram todos. Aí ele diz assim, é assim na hora amarga, no final a gente fica só. Isso em relação aos homens. Mas veja, ele continua, a letra do hino dizendo assim, mas há um que não nos deixa, mesmo quando o sol não brilha, né? Então veja, Jó teve essa sensação de que os seus amigos foram um a um, né? Se retirando, né? Se retirando, mas ele não entendeu que Deus, né, ainda estava e sempre esteve e nunca o abandonou e jamais o abandonaria, mesmo como está dizendo aqui a letra do hino, né? Ainda que o sol não brilhe, né? Ele está lá, né? Ele está lá, ele sempre está conosco, ainda que nós não o percebamos pelas vias humanas, né? E às vezes até espirituais, porque chega um momento que ele parece que propositalmente esconde de nós, né? Até E pra, fica observando o nosso comportamento, né? O que vai acontecer conosco, né, professor? Tá certo, assim que as professor. coisas acontecem. Verdade. Então aqui nós encerramos o tópico 2 da lição. Tópico 3 da lição. O futuro em aberto. Professor Heraldo, Deus está calado, os amigos já não falam mais nada e Jó está doente. E cada dia pior. Então, esse é o quadro que Jó vislumbra, tentando olhar para o seu futuro, tentando enxergar alguma coisa, né, que lhe desse alguma perspectiva. Né? Ele sabe que a sua situação é lastimável. Contudo, Jó, ainda assim, tem o propósito, ou se apega na sua inocência e quer apresentá-la diante de Deus. E nessa perspectiva em que ele tem o propósito de se apresentar diante de Deus, ele apresenta as suas virtudes e entre elas o seu aspecto moral, ético e sexual. Ele apresenta a virtude numa área onde os homens são gravemente feridos. E nessa área Jó se mostra um gigante devido a um concerto que ele se comprometeu diante de Deus, né, de manter-se puro nesse aspecto. Eu me lembro de uma vez, um jovem uma vez, o professor Aldo me fez uma colocação que até hoje eu lembro, eu achei interessante a perspectiva dele. Ele disse assim, irmão Janilson, eu sei que eu não sou perfeito, eu sei que eu vou errar em algum ponto, mas eu não gostaria de errar nesse ponto. Eu admirei aquela nobreza dele. Quer dizer, ele não estava dizendo que ele não poderia errar, mas ele está dizendo que ele não gostaria que fosse esse aspecto aonde de fato tem sido, muitos homens de Deus têm sido gravemente atingidos. E Jó mostra uma nobreza e uma ética maravilhosa. E os danos são terríveis. E os né? danos são terríveis, professor Heraldo. Então, Terríveis. o nosso tópico 3 aqui já começa apresentando aqui Jó, colocando a sua ética sexual diante dos homens e mostrando que ele fez um concerto com Deus, com a sua própria vida, né, com a sua consciência, com o seu coração, né, de ser ético, de ser íntegro, né, na sua conduta. Inclusive ele chega a dizer, professor Heraldo, que se essa ética dele não fosse verdadeira, ele invocava sobre ele uma sentença, né, que o atingia não só a sua vida, como a sua vida conjugal. Ele não tem receio de invocar isso sobre ele, porque ele está consciente da conduta dele nessa área. Correto. O pastor José Gonçalves, ele vai iniciar esse subtópico 1, que fala sobre Jó em defesa de sua ética sexual, né? Ele começa dizendo assim, seus amigos silenciaram. Aí ele vai dizer que Jó sabe que nada está resolvido.
o futuro ainda está em aberto e se mostra incerto, né? Se tivéssemos que usar uma frase mais contemporânea, poderíamos colocar aqui, né, uma plaqueta, como se já colocasse no peito, né? E nós poderíamos colocar também nós, né? Claro que isso aí não resolveria externamente, né? Mas digamos assim, ilustrativo, né? Deveríamos colocar aqui: estamos em obra, né? Nós estamos em obra, né? Jó reconhece isso, que é um processo, né? Que é um processo. E é interessante que ele vai usar aqui, como o professor Nilson já colocou, ele usa a sua ética sexual, professor Nilson, a meu ver, como se fosse uma espécie de amostra de toda a sua integridade. Sim, e como dizer assim, nem aqui eu tenho Perfeito. errado. Assim, claro que um pensamento meu, lendo o texto, dá essa impressão que ele está tratando de assuntos extraordinários, é claro, né? Vamos colocar assim, dentro da vida dele, ele está tratando de mega temas, né? Temas fundamentais, importantes, e aí de repente a mente dele lembra, né, professor? Então, eu estou falando uma conjectura, né? Ele diz assim: eu vou abrir um parêntese aqui e vou tratar sobre essa área específica que eu não falei, sobre a minha vida ética sexual, né? E é claro que ao trazer esse assunto específico, né, dá a impressão que ele abriu um parênteses ali, lembrou e vai falar, professor Nilson. Não que não tenha importância, como se fosse secundário, não, é importante também, mas ele abre isso aí para mostrar que nessa área também, né, ninguém poderia acusá-lo, né, de falhas. Talvez, professor Heraldo, até porque quando a gente vê os discursos dos amigos, a gente não vê os amigos entrarem nessa área. Não entra. Mas o Jó faz questão de trazer até essa ponta. Exato. Né? É como se dissesse: vocês já esgotaram, né, digamos assim, acusações de todos os níveis, em todas as áreas da vida, e não encontraram nada. Mas Jó vai dizer, talvez exatamente isso que você está colocando, né? Eu vou ajudar vocês não falaram sobre isso, mas eu quero falar sobre isso, né? Então há uma espontaneidade isso dele, mostra de alguém que não tem nada para esconder. não tem nada para esconder, exatamente isso, a espontaneidade dele, de simplesmente abrir o coração, né? Isso me faz lembrar, uma vez eu estava na conferência de escola dominical lá em Salvador, na Bahia. É a primeira vez que eu ouvi o pastor Antônio Gilberto, né, ministrando, e eu acho que eu até compartilhei, não sei se aqui, mas em outro momento já compartilhei com a igreja, professor Nilson, que houve um intervalo, né? Aí quando nós retornamos para a plenária, né, todo mundo junto ali, aí o pastor que cantou lá, o Severino, né, o Vitorino Silva, né, estava louvando, e tem um hino dele que a letra fala sobre sonda-me, né? E eu me lembro que todo mundo em pé, né? E quem assumia a tribuna era o pastor Antônio Gilberto logo em seguida, e todo mundo cantando, eu também cantando, né, o hino, aquela coisa toda, né? E assim que o pastor Antônio Gilberto assumiu, é claro que ele faz a pergunta, que é uma pergunta retórica, né? Ele se volta para o Vitorino e diz assim: Vitorino, eu não sei se a letra do teu hino tem a ver com Salmo 139, ele falou, né? Ele disse: mas se tiver, eu gostaria que vocês tomassem cuidado quando cantassem. Ele falou, aí logo jogou um balde de água fria, né? E todo mundo sentou assim, e aí você sabe, ele era um mestre, né? E aí ele foi expor, dizendo que quando o salmista, que é Davi ali que escreve, sim, né? perfeito. Quando Davi escreve ali dentro desse salmo, sonda-me, que é interessante aqui dentro do que Jó está colocando aqui, né? Ele diz assim, que quando Davi diz assim, Senhor, sonda-me, né? Ele diz assim, que é como se Davi estivesse dizendo para Deus o seguinte, nesse sonda-me, né? É como se Davi estivesse dizendo para Deus assim: Senhor, rasga o meu peito, coloca o meu coração para fora, parte o meu coração ao meio. Olha a explicação: parte o meu coração ao meio, claro que é a ilustração, né? Parte o meu coração ao meio, dobra ele do avesso, coloca em cima de uma bandeja. Ele disse, pastor Antônio Gilberto, né? E agora mostra, Senhor, para todo mundo ver o que está dentro dele. Aí ele se virou para nós e disse assim: você tem coragem de fazer isso? Se você tiver, continue cantando. Se não tem, então não cante, né? Eu achei fantástico, né? Isso aí, porque a gente toma isso, essa ilustração, que marca assim, um ensinamento assim, profundo. Com né? certeza. E a gente passa a perceber isso quando a gente olha para Jó. Ele diz: vocês não falaram disso, mas eu vou trazer meu coração para fora,
e vou fazer esse movimento. E De ele- mostrar tudo que está dentro, inclusive nessa área que muitos têm problemas, né? Que é uma área complicada, a gente sabe disso. Com consequências terríveis. Tem gente que acha que não, inclusive jovens nossos, né, têm se perdido, né, nesse sentido. E é claro que a gente fala assim, o boleto vai Ministérios, chegar, igrejas né, têm o sido boleto prejudicadas. chega e os resultados não são agradáveis. As consequências são terríveis. As pessoas passam por cima dessas observações da Bíblia, né, em relação a essa questão. Mas é muito importante que o jovem, né, principalmente quem ainda não casou, né, que ainda está nessa fase de namoro, tenha esse cuidado, porque as consequências vêm, e elas vêm de forma muito, muito pesada, assim, no sentido, não de repente drástico, visivelmente para alguém de fora, mas você de repente vai sentir o peso, até mesmo na questão futura, né, de ser ministro, né, você vai ter dificuldade. Essa mancha fica na vida muitas vezes, né? Então Jó sabia disso, professor Nilson. Perfeito, professor Heraldo. E parece aqui que Jó está dizendo mais ou menos aqui. Parece que ele está pressupondo que alguém no futuro possa dizer, não, mas ele não falou dessa área. Então ele já está ele se antecipando, ele faz mostrando que não tem nada essa para esse antecipação, né? Perfeito. E aí no 2 ele vai fazer a defesa agora, no subtópico 2, perdão, Sim. Sobre a sua ética social. Nós já falamos dela um pouco lá atrás, né? Sim, mas é bom reforçar, né? Mas é bom reforçar, porque na verdade era uma marca identitária, né, na vida de Jó. Ele era aquela figura que todo mundo olhava e via nele esse modo de agir, né? Com certeza. Ele era um elemento representativo, digamos, dessa bandeira, né? E é interessante porque aqui o pastor José Gonçalves vai fazer uma referência lá mais embaixo no finalzinho, dizendo assim, lembremos-nos, ele vai colocar aqui, lembremos-nos da verdadeira religião, como bem Tiago afirmou, né? Que no caso é Tiago 1,27, né? Ele vai citar aqui Tiago 1,27, que é um versículo conhecido, né? Que diz assim, visitar, que a verdadeira religião, Tiago fala isso, né? Visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, que era o que Jó fazia de forma muito excelente, né? Com certeza. E aí vem a segunda recomendação. Primeiro é a dimensão social, né? Aqui, a dimensão social. Jó cumpria de forma perfeita, digamos assim. Se tem alguma coisa assim nesse sentido, ele fazia isso, né? Primeiro a dimensão social, agora vai entrar a dimensão espiritual, não é isso? Então ele diz assim, a verdadeira religião ou o verdadeiro crente, ele precisa ter uma vida equilibrada, ele tem que cuidar da dimensão social, né? Não para querer ganhar nada de Deus, como resultado da sua vida, como resultado, não é isso? Sim. E guardar-se da contaminação do mundo. Por que, professor, isso, essa ressalva aqui? Porque a gente sabe que há, inclusive, denominações cristãs, né, que se autodenominam cristãs, se chamam cristãs, que exageram na dimensão social, não é isso? Mas se esquecem do compromisso com a vida espiritual. Então eles acham que estão agradando a Deus por estarem fazendo um excelente, um extraordinário, um grandioso trabalho social na comunidade. Eles acham que isso vai convencer Deus de aceitá-los aqui e um dia no céu. Verdade. E aí abandonam o compromisso com a pureza, né? Abandonam o compromisso com a verdadeira fé, com a verdadeira adoração, relaxam, né? Aí o membro, né, o fiel pode fazer o que quiser, né? Pode viver do jeito que quiser, não casado, né? Pode viver em adultério, ter várias mulheres, beber, se embriagar, se prostituir, enfim. Porque ele está cumprindo isso aqui, então ele acha que o outro lado vai ser compensado. Não exatamente. vai. Mas aí vem uma outra crítica contra nós também, professor Janilson. Sim. Nós pentecostais, né? Nós temos que reconhecer. Perfeito. Porque nós cambamos, digamos assim, em exagerar na outra dimensão, que é a vida espiritual. No outro lado do pêndulo, né? E aí esquecemos de cumprir o aspecto prático. Exatamente. Que é a dimensão social. Então, Perfeito. então nós vamos estar devendo, né?
nós vamos ter uma vida espiritual, digamos assim, professor Nilson, desequilibrada, né? É igual aquele tipo de canoa que você tem 2 remos aqui, né? Então, se você remar só do lado esquerdo, direito aqui, Ela vai ficar, ela vai ficar assim. Se você remar só desse lado aqui, ela vai fazer um movimento contrário, mas também em círculo. Por isso que é necessário que você pegue aqui o remo da dimensão social e o remo da dimensão espiritual. Perfeito. Os dois têm que, né, ser remados ao mesmo tempo, né? Os movimentos são harmônicos, né? Harmônico, né? Tudo em ordem para que as coisas aconteçam. Então, Jó era esse homem equilibrado, né? Era esse homem equilibrado, né, professor Júlio? Perfeito, professor Heraldo. E dentro desse ponto, professor Heraldo, nós temos aqui o subtópico 3, que é Jó busca a resposta de Deus, que é a questão da sua audiência com Deus, e que ele vai falar lá no final do capítulo 31, que ele não abre mão disso. Versículo 35, exatamente, né? Exatamente. Se o senhor quiser entrar, fique à vontade. Não, fica à vontade, depois eu entro. Então, veja como Jó começa o versículo 35. Tomara eu tivesse quem me ouvisse. Ele está falando retoricamente, porque ele sabe que ele está falando para Deus, né? Sim. Alguns até chamam que isso é o seu desafio até para com Deus. Esse que é a minha defesa assinada, que o Todo-Poderoso me responda, né? Ele diz assim, que o meu adversário escreva qual é a minha culpa, qual é a minha acusação. E ele usa essa linguagem jurídica porque ele era juiz. Exatamente. Né? Ele era juiz, então pode muitas causas ele havia julgado, né? Exatamente, ele sabia como eram as formalidades, né? E ele diz assim que por certo levaria sobre os seus ombros. Ele diz, olha, se realmente houver uma acusação sobre mim, não tem problema, eu carrego sobre mim, não tem problema quanto a isso, né? E aí Jó tem essa questão. E o nosso comentarista, ele termina justamente esse ponto, professor Heraldo, dizendo assim, agora Jó se dirige a Deus na forma exclamativa, né? Aí ele diz, quem me dera, né, que me dera um que me ouvisse. Ele já havia feito uma viagem retrospectiva para o passado, agora ele faz uma análise sobre a sua situação presente, mas seu olhar está no futuro. Pois é, parece que ele tinha essa ansiedade de chegar a hora de ter essa audiência com Deus, né? Ele não via a hora de chegar, eu vou usar até um pronome, ele não via a hora de chegar a hora, né, professor? De exibir para todo mundo a sua inocência. A sua inocência. Na verdade era isso que ele queria, porque quando a gente olha, você leu aqui o 35, né? A gente vai ver aqui o 36, que ele vai dizer assim, ó, ele vai, na verdade o 35 você já leu agora, né? É que meu adversário escreva a sua acusação, escreve a acusação, pode escrever. Aí no 36 ele vai dizer assim, por certo que a levaria sobre o meu ombro, sobre mim ataria com uma coroa, né? Então veja que ele tem tanta convicção da sua inocência que ele lança o desafio. E ele se coloca ilustrativamente como uma figura de um príncipe, né? Porque ele vai dizer que no final das contas a inocência dele é tão certa que ela vai funcionar como uma coroa, né? Que ele vai colocar na cabeça para que todo mundo veja, né, ele desfilando como um príncipe, né? Sendo honrado e tendo a coroa de inocência e de integridade, né? Acho interessante isso, professor, porque, como você bem colocou, ele vai buscar quem realmente vai dar esse veredito de forma honesta, né? Que é o próprio Deus. E não tem como nós escaparmos disso, nós como crentes, por isso, qualquer causa, né? Sim. Só pode ser trazida diante do Pai, né? E no caso nós principalmente, né? Se for através de Jesus, né? Aqui no final do subtópico 3, o pastor José Gonçalves vai dizer assim, como podemos nos apresentar diante de Deus e justificar os nossos atos, né? Ele vai dizer aí, pela graça divina, por meio de quem? De Jesus Cristo, né? O Filho de Deus. Ele mesmo nos justifica. E vai lembrar, professor Nilson, aqui, a citação que Paulo faz em Efésios. Sim. No capítulo de número 2, só para nós irmos encerrando aqui, no versículo de número 18, quando ele fala lá a respeito de um muro da inimizade que foi retirado, né? E que de onde fez os dois povos um só, né? E que ambos, aqui no versículo 18, ele vai dizer aqui, ó, pois por ele, através de Jesus, ambos, no caso eram judeus e gentios, que ele estava falando aqui, temos acesso ao Pai, né? Em um mesmo Espírito, né? E Paulo vai usar aqui uma
uma expressão grega, né, chamada prosagoge. Ele vai dizer que Jesus, ele é o nosso prosagoge, né? E o prosagoge, né, você sabe bem que era aquele elemento que estava lá na corte, né, dos reinos da época, né? Era aquele elemento que funcionava ali para recepcionar quem estava agendado para visitar ou ir à presença do rei, por né? introduzir as pessoas na presença do rei. Perfeitamente, ele era uma espécie de cicerone dentro do palácio, que ele se encarregava de levar as pessoas e apresentar, né, diante do rei. Então Paulo usa essa figura do prosagoge para dizer: Jesus, ele é o nosso prosagoge, é o único que pode nos levar à presença de Deus e às nossas causas, né, diante do Pai. Isso é muito interessante de ser colocado. Perfeito, professor Heraldo. Então nós vamos concluir aqui a nossa conclusão. Eu achei que o nosso comentarista fez muito bem ela, porque ele concatenou todas as ideias que nós estudamos. Sim. Né? Ele diz que vimos que Jó se lembrou do seu passado abençoado, né? E de como agiu com integridade e humanidade com o próximo. Isso eu acho muito interessante, professor Heraldo. Eu tenho, às vezes, quando eu converso com os jovens, eu digo para eles que nós devemos nos esforçar para ter uma vida correta, porque lá na frente vai poder olhar para o nosso passado e não ter receio dele, né? Nunca havia agido de forma injusta com ninguém, nem tampouco cometido pecados que desonrassem moralmente, né? Aí diz: a sua integridade estava intacta. Por isso é que ele falava com tanta firmeza. Por mais que os seus amigos lhe acusassem, ele estava firme. Ele diz: não, eu estou consciente, né, da minha vida intacta diante de Deus. Assim ele acreditava que chegou o grande momento de se apresentar diante de Deus, professor. Que ele quer apresentar essa integridade, essa vida intacta, né? E receber dele o veredito de que é um homem injustiçado e inocente. Eu sempre penso, quando eu penso nesse subtópico 3, que é o futuro em aberto para Jó, que Jó entende que se nada for feito, ele vai para onde todos vão, né? O destino final de todos os homens, mas o que Jó não sabe é que Deus tinha outros planos para ele, professor. Exatamente isso, né? Formidável isso. Com certeza, que coisa maravilhosa. Então aqui nós queremos encerrar o nosso comentário e convidar a você a se inscrever no canal, né? Pedir para que você dê um like aí, isso nos ajuda e faz com que o vídeo ganhe visibilidade e possa abençoar outros com esses comentários das nossas revistas. Professor Heraldo. É isso mesmo, que Deus continue abençoando a vida de cada irmão, de cada um daqueles que tem nos acompanhado, né? E tem compartilhado esse conteúdo com outras pessoas. Que Deus edifique sua vida. Continue orando por nós, orando por esse trabalho e divulgando esse conteúdo também. Amém. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.